Quando eu tinha apenas 13 anos, descobri que às vezes as pessoas que mais deveriam cuidar de você são os verdadeiros inimigos em sua vida. A história que vou contar hoje é a minha história, um exemplo de tristeza e depressão, mas ainda mais de superação. Olá, meus queridos. Meu nome é Louise Miller, mas todos me conhecem como Vovó Lou. Tenho 73 anos e nasci em Riverdale, nos subúrbios da Filadélfia, em 1952. Hoje, vou contar uma história que carrego no coração há mais de 60 anos. Algo que nunca contei, nem para meus próprios filhos. Então, se você está me assistindo agora, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal, porque seu apoio me dá coragem para falar sobre coisas que mesmo depois de tanto tempo ainda doem como se tivessem acontecido ontem. Antes de começar minha história, queria agradecer a todos porque atingimos 20 mil inscritos esta semana. É muita gente. Meu Deus. Para agradecer a todos vocês deste grande país, vamos doar os $200 no final do mês. Para participar, basta ser assinante do Contos dos Avós. Toque no sino de notificação, curta este vídeo e comente de onde você está assistindo. Pode ser do Oregon, poderia ser da Carolina do Sul, poderia ser de New Hampshire, pode até ser de fora dos Iowa. Quero conhecer todos vocês. Bem, minha história começa em 1965, quando eu tinha 13 anos. Éramos uma família simples que vivia em uma pequena casa de 3 quartos em Riverdale. Meu pai, George, trabalhava como motorista de caminhão, fazendo entregas em toda a Pensilvânia. Ele ficava fora por dias, às vezes semanas inteiras. Minha mãe, Connie, era costureira e levava roupas das mulheres ricas da cidade para lavar e passar. Nossa casa sempre tinha varais cheios, lençóis balançando ao vento. Eu era o quarto filho, a única menina depois de 3 meninos. Anthony tinha 19 anos, Joseph, 17 e Robert, 15. Na mente do meu pai, ter uma filha depois de 3 meninos era uma bênção de Deus. Ele me chamava de princesinha, guardava doces no bolso da camisa para me dar quando voltava de viagens. Me carregou no colo até os meus 11 anos, mesmo eu já estando grande. Quando ele estava em casa, eu me sentia a pessoa mais protegida do mundo. Mas meu pai ficava cada vez menos em casa. As viagens estavam ficando mais longas, as entregas mais distantes. Às vezes ele ficava na estrada por 20 dias. E foi durante uma dessas longas ausências que tudo começou a mudar. Era março de 1965. O calor ainda era forte na Pensilvânia. Minha mãe foi entregar roupas para uma cliente e me deixou em casa com meus irmãos. Cuide da casa, Louise, ela disse antes de sair. Seus irmãos estarão aqui. Peça ajuda a eles se precisar de alguma coisa. Naquela tarde, eu estava lavando pratos na pia da cozinha quando senti alguém atrás de mim. Era Anthony, o mais velho. Ele chegou perto. Perto demais. De uma forma que nunca havia feito antes. Louise, você está ficando uma mocinha, sabia? Ele disse com uma voz diferente que me deu arrepios. Tentei me afastar, mas ele agarrou meu braço. O que você está fazendo, Tony? Perguntei assustada. Me solta. Estou terminando de lavar a louça. Foi quando Joseph entrou na cozinha. Pensei que ele discutiria com Anthony, me defenderia, mas o sorriso em seu rosto me disse o contrário. Eles tinham planejado algo. Eu podia sentir isso. Robert apareceu logo depois, encostado no batente da porta com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Mamãe só voltará hoje à noite, disse Joseph. Ninguém saberá. O que aconteceu naquela cozinha naquela tarde é algo que ainda me dá náuseas de lembrar. Eles eram meus irmãos, as pessoas que deveriam me proteger, me defender. Mas naquele dia, eles eram meus algozes. Os três juntos planejaram como se eu fosse um animal, uma coisa, não a irmã deles. Quando acabou, Robert, o mais novo, que tinha apenas 15 anos, disse algo que me assombra até hoje. Se você contar a alguém, ninguém vai acreditar. Eles dirão que você é um mentiroso, que você queria isso.
Fiquei deitado no chão da cozinha por quase 1 hora depois que eles foram embora. Eu não conseguia me levantar. Eu não conseguia parar de chorar. Quando finalmente consegui me mover, fui direto para o banheiro. Tomei banho até a água acabar, esfregando minha pele até ela ficar vermelha, como se eu pudesse limpar o que tinha acontecido. Quando minha mãe chegou, fingindo que estava tudo bem, foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Está tudo bem, Louise? Ela perguntou, notando meus olhos inchados. Sim, mãe. Só uma dor de cabeçazinha. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto e empurrei a cômoda contra ela, mas não adiantou. Na manhã seguinte, quando minha mãe foi ao mercado, eles voltaram. Anthony arrombou a porta com um empurrão que jogou a cômoda para o lado. Não adianta se trancar, boba, disse ele com Joseph e Robert logo atrás. Esta casa também é nossa. E assim começou meu inferno pessoal. Cada vez que minha mãe saía, cada ausência do meu pai era uma sentença. Eles se revezavam. Um ficava de olho se alguém chegava, enquanto com os outros eu nem conseguia completar a frase. Os abusos se tornaram mais frequentes, mais violentos. Eles sabiam exatamente quando podiam agir. Eles conheciam a rotina da minha mãe melhor do que ela. Sabiam que às terças e quintas ela entregava roupas e depois ficava conversando com os vizinhos no final da tarde. Sabiam que aos sábados ela ia ao mercado e demorava pelo menos 2 horas. E sabiam que meu pai só voltaria depois de muitos dias na estrada. Comecei a mudar de uma menina alegre e falante. Virei uma sombra. Parei de me alimentar direito, perdi peso, sempre tive olheiras. Na escola, minhas notas despencaram. Eu, que sempre fui uma boa aluna, comecei a tirar notas baixas e a faltar às aulas. O que está acontecendo com você, Louise? Perguntou minha professora um dia. Você sempre foi tão diligente. Eu queria tanto dizer a verdade naquele momento. Mas as palavras de Robert ecoaram na minha cabeça. Ninguém vai acreditar em você. E eu mesma comecei a duvidar do que estava acontecendo. Será que eu tinha feito algo para provocar isso? Foi minha culpa? Eu me torturava com essas perguntas todos os dias. Em casa, comecei a me vestir diferente. Usei roupas largas e feias, tentando me esconder, me tornar invisível. Cortei o cabelo curto, parei de sorrir. Fiz tudo o que pude para não chamar a atenção, mas nada funcionou. As coisas só pioraram. Um dia, depois de um abuso particularmente violento, Joseph me segurou pelos braços enquanto Anthony se aproximava do meu rosto. Se você tentar contar para o papai quando ele voltar, diremos que você deu em cima da gente. Que você também estava provocando os meninos da escola. Que você não presta. Em quem você acha que ele vai acreditar? Nos 3 filhos? Ou na garota que anda estranha? A manipulação deles foi cruel, calculada. Eles sabiam exatamente o que dizer para me calar, para me fazer sentir culpada. Até começaram a inventar histórias para minha mãe, dizendo que tinham me visto conversando com garotos mais velhos na esquina. A Louise está ficando paqueradora, mãe, dizia Anthony à mesa de jantar. Outro dia, eu a vi conversando com um cara que já trabalha. Minha mãe me olhava desconfiada, preocupada. É verdade, menina? Não, mãe, juro que não. Ela está mentindo. Joseph insistia. Nós víamos. Gradualmente, eles destruíram meu relacionamento com minha mãe também. Ela começou a desconfiar de mim, a me vigiar mais, mas não da maneira que eu precisava. Ela observava para ver se eu não estava dando desculpas aos meninos, se eu não estava me comportando de forma inadequada. A única coisa que me dava forças era pensar na volta do meu pai. Quando ele estava em casa, eles não ousavam se aproximar de mim. Meu pai sempre foi meu protetor, meu herói, se ele soubesse. Mas como eu poderia contar a ele? Como eu poderia fazê-lo acreditar? Meses se passaram e meu corpo começou a dar sinais de que não aguentava mais. Comecei a ter sangramento fora do período menstrual, dores que me faziam desmaiar, febre que ia e vinha sem explicação. Uma noite, depois de um abuso particularmente violento dos 3, comecei a sangrar muito.
Não era menstruação. Era algo pior. Senti uma dor tão forte que desmaiei no banheiro. Acordei no chão cercada por poças de sangue, sem forças nem para gritar por socorro. Robert me encontrou. Assim, eu vi o pânico nos olhos dele. Joseph, Anthony, venham cá! Gritou ele. Acho que dessa vez fomos longe demais. Me carregaram para a cama, limparam o banheiro, trocaram minhas roupas. Estavam em pânico. Se alguém descobrir, estamos perdidos, disse Anthony. Vamos dizer que ela caiu da escada dos fundos. Me deixaram no quarto ainda sangrando, mas menos. A dor era insuportável, mas eu não tinha mais forças nem para chorar. Eu apenas rezava, pedindo a Deus que me tirasse dali de qualquer maneira. Naquela noite, por um milagre pelo qual só posso ser grata até hoje, meu pai chegou mais cedo da viagem. Ele deveria chegar apenas no dia seguinte, mas conseguiu terminar o trabalho antes do previsto. Lembro-me dele entrando no quarto no escuro para me dar um beijo de boa noite, como sempre fazia quando voltava de viagem. Lembro-me dele acendendo a luz quando percebeu que algo estava errado. Louise, filha, acorda. Ele chamou, me sacudindo delicadamente. Sua mão tocou o lençol molhado de sangue. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Connie, venha aqui agora mesmo. Abri os olhos com dificuldade e vi meu pai, meu herói, com os olhos cheios de lágrimas e terror. Tentei sorrir, tentei dizer que estava feliz por ele estar de volta, mas só consegui sussurrar: Pai, me ajude. E essa foi a última coisa que disse antes de desmaiar novamente. O desespero na voz do meu pai chamando minha mãe. O caos que tomou conta da casa. A viagem até o hospital. Todas essas são partes confusas na minha memória. Mas me lembro claramente do olhar do meu irmão quando me tiraram de casa, carregada nos braços do meu pai. Um olhar de puro terror. Não pela minha saúde, mas pelo que viria a seguir. Eles sabiam que desta vez não haveria como esconder. Cheguei ao Hospital Santa Helena quase sem vida. Minha pressão arterial estava muito baixa. Eu havia perdido muito sangue. Ouvi as vozes dos médicos como se estivessem muito distantes, dizendo coisas que eu não entendia direito. Mas uma frase ficou gravada na minha memória para sempre. Esta menina foi vítima de abuso sexual contínuo e violento. Abuso. Precisamos chamar a polícia imediatamente. O pronto-socorro virou um turbilhão. Meu pai, que sempre fora um homem calmo, começou a gritar, a quebrar coisas. Foram necessárias 3 enfermeiras para contê-lo. Eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito. Quem fez isso com minha filha? Quem? Ele gritou com um desespero que partiu meu coração. Minha mãe chorava em um canto, em estado de choque, balançando para frente e para trás, como uma criança assustada. Parecia que ela não conseguia processar o que estava acontecendo. Enquanto os médicos corriam para me estabilizar, uma assistente social entrou no quarto. Era uma jovem com olhos gentis e uma voz calma. Ela se aproximou da minha cama e segurou minha mão. Louise, meu nome é Margaret. Estou aqui para ajudá-la. Pode me dizer quem fez isso com você? Abri a boca, mas as palavras não saíram. Olhei para meu pai, destruído pela dor, encostado na parede. Olhei para minha mãe, que parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Como eu poderia dizer a verdade? Como eu poderia destruir completamente nossa família? Foi. Grupo de rapazes. Voltando da escola, sussurrei. A mentira saiu quase sem pensar. Eu não os conheço. Eles eram de fora da cidade. Minha primeira mentira. Seria a primeira de muitas que eu contaria nos próximos meses. Mentiras para proteger aqueles que não mereciam proteção. Mentiras que me corroeriam por dentro como ácido. Passei uma semana no hospital. Tive que fazer uma cirurgia de emergência. O médico disse que o trauma interno foi tão grave que quase perdi o útero aos 13 anos. Talvez eu nunca pudesse ter filhos. Eles avisaram meus pais.
Durante aquela semana, não vi meus irmãos nenhuma vez. Meu pai e minha mãe se revezavam ao meu lado dia e noite. Meu pai segurou minha mão enquanto eu dormia, e quando acordei, ele estava lá com olheiras profundas e barba por fazer. Vou descobrir quem fez isso, princesa, prometeu ele. Mesmo que eu tenha que virar a cidade inteira de cabeça para baixo, a polícia veio várias vezes. Eles fizeram as mesmas perguntas e eu dei as mesmas respostas vagas. Eu não sabia como descrever os agressores. Eu não sabia de onde eles eram. Eu não tinha certeza de nada. Os policiais trocaram olhares desconfiados. Eles sabiam que eu estava escondendo alguma coisa. Filha, você precisa nos ajudar, disse um detetive de cabelo gay. Se você não disser a verdade, esses homens podem fazer o mesmo com outras garotas. Isso me atormentou, pensando que meus próprios irmãos poderiam machucar outras garotas, mas ao mesmo tempo, como eu poderia destruir minha família? Como eu poderia fazer meu pai perder não apenas sua filha, mas também seus 3 filhos? Na noite anterior à minha alta, recebi uma visita inesperada. Minha mãe foi para casa tomar banho e meu pai foi comprar algo para comer no refeitório do hospital. Fiquei sozinho no quarto por quase 1 hora. A porta se abriu lentamente e Robert entrou. Meu irmão mais novo, apenas 2 anos mais velho que eu, estava irreconhecível, magro, pálido e com olheiras profundas. Ele parecia ter envelhecido anos em apenas uma semana. Meu primeiro impulso foi gritar, mas ele levantou as mãos em sinal de rendição. Luiz, por favor. Só vim dizer que ele começou a chorar, algo que eu nunca tinha visto ele fazer antes, e que sinto muito. Sinto muito mesmo. Fiquei em silêncio, observando aquele garoto que havia participado do meu tormento, agora reduzido a lágrimas na minha frente. Anthony e Joseph disseram que se eu não participasse, eles me bateriam, que eu não era um homem de verdade. Eu não queria. Juro que não queria. Vá embora. Foi tudo o que consegui dizer antes que meu pai voltasse. Ele desconfia de nós, sabia? Ele perguntou várias vezes onde estávamos naquele dia. Ele está perguntando aos vizinhos se eles viram algo estranho. Anthony está em pânico. Eu não respondi. Uma parte de mim queria que meu pai descobrisse tudo para que a justiça fosse feita, mas outra parte sabia que isso destruiria nossa família para sempre. Você não disse nada, disse? Robert perguntou nervoso. Se você falar, vá embora, repeti com mais firmeza. Não quero ouvir ameaças, não é uma ameaça, disse ele aproximando-se da porta. É que você sabe como o papai é. Se ele descobrir, ele nos mata. Literalmente, e ele saiu antes que eu pudesse responder. Olhei para a porta fechada, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, porque o pior era que ele estava certo. Meu pai, sempre tão calmo e amoroso, tinha um limite, e esse limite era a minha segurança. Voltei para casa numa tarde de domingo. Meu pai tinha limpado e arrumado meu quarto, comprado uma colcha nova e até pintado as paredes de um amarelo claro que eu sempre gostei. Então você se sente em um lugar novo, explicou ele. Um novo começo. Uma nova fechadura resistente havia sido instalada na porta. Meu pai me entregou a chave solenemente. Ninguém entra aqui sem a sua permissão. Ninguém. Os primeiros dias em casa foram estranhos. Meus irmãos mal apareciam quando eu estava nas salas comuns. Saíam cedo e voltavam tarde, evitando me encontrar ou encontrar meu pai. Minha mãe tentava agir normalmente, como se tudo fosse voltar ao normal. O que era antes. Ela preparava minhas comidas favoritas, penteava meu cabelo como quando eu era pequena, tentava me fazer sorrir, mas havia algo quebrado entre nós. Algo que eu não sabia se algum dia seria consertado. Filha, você precisa comer, ela insistiu, vendo que eu mal tocava na comida. Você precisa recuperar as forças. Mas como explicar que cada mordida era um esforço imenso? Que eu não sentia fome, não sentia nada além de um enorme vazio. Meu pai estendeu sua licença do trabalho.
Disse que não voltaria à estrada até que eu estivesse completamente recuperada e até que os bandidos fossem pegos. Ele passou dias na delegacia conversando com investigadores, oferecendo recompensas, fazendo cartazes com a vaga descrição que eu fazia dos agressores imaginários. À noite, ele se sentava na beira da minha cama e segurava minha mão até eu adormecer. Nada de ruim vai acontecer com você de novo, princesa. Ele prometeu. Nunca mais. Mas o mal já estava feito e vivia sob o mesmo teto. Os pesadelos começaram quase imediatamente. Eu acordava gritando no meio da noite, frio, suando, revivendo cada momento de horror. Meu pai vinha correndo, me abraçava, tentava me acalmar. Às vezes, eu ficava tão agitada que precisava tomar os remédios que o médico receitou. São só sonhos, filha, dizia ele, enxugando minhas lágrimas. Não podem te machucar. Mas não eram só sonhos, eram lembranças. Lembranças que me assombrariam por décadas. Na escola, as coisas não estavam melhores. Embora ninguém soubesse oficialmente o que tinha acontecido comigo, os boatos se espalhavam como fogo. Cidades pequenas têm orelhas grandes e bocas ainda maiores. Veja a garota que foi atacada. Eles sussurravam nos corredores quando voltei às aulas quase um mês depois. Dizem que eram homens de fora da cidade. Uma gangue inteira. Algumas pessoas me tratavam como se eu tivesse uma doença contagiosa. Outras com uma pena tão profunda que era quase pior. Meus amigos não sabiam como agir perto de mim, o que dizer, como me comportar. Comecei a me isolar cada vez mais. Eu passava os intervalos sozinha, sentada debaixo de uma árvore no quintal, longe dos olhares e sussurros. Minhas notas, que já eram ruins, pioraram ainda mais. Os professores tentaram ser compreensivos, mas eu podia ver a frustração em seus olhos. Louise era uma aluna tão promissora. Ouvi o diretor comentar com minha professora ao passar pela sala dela. É uma pena que tudo isso tenha acontecido. Será que ela vai conseguir se recuperar? Em casa, a tensão era palpável. Meu pai continuou sua cruzada para encontrar os culpados, cada vez mais frustrado com a falta de progresso. Minha mãe tentou manter a paz, sempre andando na ponta dos pés, como se temesse que qualquer barulho pudesse destruir ainda mais nossa família já despedaçada. Meus irmãos desenvolveram estratégias diferentes. Anthony, o mais velho, e o líder deles, agia como se nada tivesse acontecido. Às vezes, ele até tentava ser gentil comigo. Oferecia ajuda com a lição de casa. Perguntava se eu queria assistir televisão. Estou preocupado com você, mana, dizia ele com uma falsidade que me dava náuseas. Temos que nos unir neste momento difícil. Joseph, o do meio, optou pelo distanciamento total. Passou mais tempo fora de casa, conseguiu um emprego numa oficina mecânica, voltava para casa só para dormir. Quando éramos obrigados a ficar no mesmo ambiente, como no jantar, ele não tirava os olhos do prato, não me dizia uma palavra. Robert, o mais novo, parecia tão destruído quanto eu. Ele estava visivelmente perdendo peso, tinha pesadelos como os meus, sobressaltava-se quando alguém o tocava inesperadamente. Várias vezes o peguei me observando de longe com os olhos cheios de remorso e medo. Uma noite, cerca de 3 meses depois do hospital, ouvi uma discussão violenta no quarto dos meus pais. Meu pai raramente levantava a voz, então fiquei imediatamente alerta. Há algo errado com toda essa história, Connie, gritou ele. Você não vê? Esses meninos estão agindo de forma muito estranha. O que você está insinuando, George? Minha mãe respondeu com a voz trêmula. Pelo amor de Deus, eles são seus filhos. E ela também é minha filha. Olhe para ela, Connie. Veja o que fizeram com a nossa menina. Ela não dorme, não come, não sorri mais. Aqueles olhos não são mais os de uma criança. A culpa foi daqueles bandidos que ninguém viu, que ninguém conhece, que não deixaram pistas em Riverdale, onde todo mundo conhece todo mundo. Prendi a respiração. Meu pai estava desconfiado. Seu instinto protetor estava farejando a verdade por trás das minhas mentiras. Robert quase desmaiou quando perguntei onde ele estava naquela tarde,
continuou meu pai. Joseph nem consegue me olhar na cara. E Anthony? Anthony é agressivo, na defensiva o tempo todo. Tem alguma coisa que não bate nessa história, Connie. Você está delirando, insistiu minha mãe, mas sua voz traiu sua incerteza. É o cansaço, a preocupação. Você não dorme direito há meses. Vou descobrir a verdade, afirmou meu pai com uma determinação que me fez tremer. De uma forma ou de outra, fechei a porta do meu quarto e chorei silenciosamente até adormecer. A verdade se aproximava como uma tempestade no horizonte. E quando chegasse, varreria tudo em seu caminho. Era uma terça-feira de junho de 1966, quase 4 meses depois da minha ida ao hospital. Aquele dia começou como qualquer outro nessa nova rotina sombria que havíamos estabelecido. Meu pai saiu cedo para ir à delegacia, como fazia quase todos os dias. Minha mãe estava no quintal pendurando roupas no varal. Eu estava na sala de estar tentando me concentrar em uma aula de matemática que eu não conseguia entender. Anthony entrou na sala sem fazer barulho quando percebi que ele já estava sentado ao meu lado no sofá. Senti meu corpo inteiro congelar de medo. Precisamos conversar, Luiz. Ele disse com aquela voz falsamente gentil que havia adotado nos últimos meses. Essa situação não pode continuar assim. Levantei-me imediatamente, pronto para correr, mas ele segurou meu braço. Acalmar. Não vou te machucar, ele disse. Mas seu aperto dizia o contrário. Só quero que você entenda uma coisa. Papai desconfia de nós. Ontem, ele fez um monte de perguntas ao Robert e o garoto quase revelou tudo. Se isso acontecer, a família inteira vai por água abaixo. É isso que você quer? Olhei em seus olhos. Aqueles olhos que costumavam ser de um irmão, e agora eram de um monstro, e encontraram uma coragem que eu não sabia que tinha. Solte meu braço agora, eu disse com os dentes cerrados. Nunca mais me toque. Ele pareceu surpreso com minha reação. Ele soltou meu braço lentamente. Você não entende, né? Se disser a verdade, papai vai nos matar, literalmente. Quer ficar com isso na consciência? Você não pensou na minha vida quando fez o que fez. Respondi, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que eu deveria pensar no seu agora? Anthony ficou vermelho de raiva. Ele se levantou, ficando muito mais alto que eu, intimidador. Você vai ficar de boca fechada, ele disse, aproximando-se novamente. Ou juro que ele não conseguiu terminar a frase. A porta da sala abriu violentamente, batendo na parede. Meu pai estava ali segurando uma pasta de documentos, seu rosto branco como papel. Afaste-se da minha filha, ele disse com uma voz que não reconheci. Baixo, controlado, mas carregado de uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Anthony deu 2 passos para trás e levantou as mãos. Pai, não é o que você está pensando. Meu pai jogou a pasta na mesa central. Papéis espalhados pelo chão. Reconheci o cabeçalho da carta do hospital. Acabei de voltar do hospital, disse meu pai, ainda com aquela voz controlada e terrível. Fui pegar cópias dos exames de Luiz. Eu queria enviá-los a um especialista na Filadélfia. Ele pegou um dos papéis do chão e o segurou como se fosse algo venenoso. Você sabe o que diz aqui, Anthony? O médico documentou os ferimentos da sua irmã em detalhes. Em detalhes? E você sabe o que mais ele escreveu? Que esses ferimentos eram consistentes com abusos repetidos durante um longo período. Não foi um ataque único, como disse Louise. Foram meses. Meu pai se virou para mim com lágrimas nos olhos. Por que você mentiu, filha? Por que você protegeu quem fez isso com você? Abri a boca, mas não consegui falar. As palavras ficaram presas na minha garganta, sufocadas por meses de medo e vergonha. Pai, ela está confusa. Anthony tentou intervir. Os próprios médicos disseram que o trauma pode afetar a memória. Cale a boca, meu pai rugiu, finalmente perdendo o controle. Ouvi o final da sua conversa. Você vai ficar de boca fechada. O que ela precisa manter em segredo, Anthony? O quê? Naquele momento, a porta da cozinha se abriu e Joseph entrou. Ele parou assim que viu a cena na sala de estar,
como um animal pego na mira de um rifle. Que bom que você chegou, Joseph, disse meu pai com um sorriso que não alcançava seus olhos. Eu também queria falar com você. Joseph olhou para mim, para Anthony, para os papéis espalhados no chão e imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Pai, eu posso explicar. Ele começou. Mas meu pai levantou a mão, interrompendo-o. Vá ligar para sua mãe, ordenou meu pai. E então encontre Robert. Quero todos nesta sala em 5 minutos. Joseph hesitou, claramente pensando em fugir. Mas algo no olhar do meu pai o fez obedecer. Ele saiu em direção ao quintal e chamou minha mãe. Meu pai se aproximou de mim e segurou minhas mãos. Louise, filha, preciso que você seja corajosa agora. Preciso que você diga a verdade, toda a verdade, não importa o quão dolorosa ela seja. Olhei para Anthony, que me encarava com ódio palpável. Olhei para a porta pela qual Joseph havia saído. Pensei em Robert, que provavelmente estava em algum canto da casa, escondido de seus próprios pesadelos. Foram eles, pai. Finalmente sussurrei, as palavras quase inaudíveis. Eram meus irmãos. Meu pai fechou os olhos por um momento, como se tivesse recebido um golpe físico. Quando ele os abriu novamente, vi que algo havia mudado nele para sempre. Quanto tempo? Ele perguntou com a voz trêmula. Desde março, quando você fez aquela longa viagem para Ohio. 3 meses, ele murmurou fazendo as contas. Meu Deus, 3 meses! Minha mãe entrou correndo na sala com uma cara preocupada. Joseph veio logo atrás, pálido como um fantasma. O que está acontecendo, George? Perguntou ela, olhando para a cena caótica no quarto. Onde está Robert? Perguntou meu pai, ignorando a pergunta dela. Não sei, respondeu Joseph. Ele não está no quarto, nem no quintal. Não importa, disse meu pai, levantando-se. Louise acabou de me contar a verdade sobre quem realmente a machucou. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror. Ela sabia, no fundo, talvez sempre soubesse. Não é verdade, disse Anthony, tentando manter a compostura. Ela está confusa, traumatizada. Ela está inventando isso. Sim, é verdade. Eu disse com uma força que eu não sabia que tinha. Vocês 3. Desde março, toda vez que minha mãe saía, minha mãe caía de joelhos no chão, soluçando. Joseph se encostou na parede como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Anthony permaneceu de pé, desafiador, mas seu rosto havia perdido toda a cor. O que aconteceu em seguida foi como uma explosão em câmera lenta. Meu pai, sempre tão calmo e contido, transformou-se em uma força da natureza. Avançou sobre Anthony com um rugido que parecia vir das profundezas da terra. O primeiro soco pegou meu irmão de surpresa, jogando-o contra a estante. George, não! Minha mãe gritou, tentando se levantar, mas era tarde demais. Anos de raiva contida, meses de frustração impotente, a revelação da mais profunda traição. Tudo explodiu naquele momento. Meu pai levantou Anthony pelo colarinho e continuou batendo nele, enquanto gritava coisas que eu nunca pensei que ouviria dele. Joseph tentou intervir, puxando meu pai para trás, mas acabou levando um golpe que o jogou no chão. Minha mãe gritava. Eu gritava. A sala de estar havia se transformado em um campo de batalha. Quando os vizinhos chegaram, atraídos pela comoção, encontraram meu pai sendo segurado por 3 homens. Anthony sangrando no chão, Joseph encostado na parede com o nariz quebrado e minha mãe tentando me proteger em um canto do quarto. Ele enlouqueceu, disse alguém. Chamem a polícia! Minutos depois, viaturas lotaram nossa rua. Policiais entraram na casa, separando todos. Um deles, que conhecia meu pai da época em que ele passou na delegacia, tentou acalmá-lo. George, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui? Eles, meus próprios filhos, eles, meu pai, não conseguiram completar a frase, sufocados pela raiva e pela dor. Fui eu quem falou. Com surpreendente clareza, contei tudo à polícia. Cada detalhe, cada abuso, cada ameaça.
Era como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim e a verdade fluía incontrolavelmente. Os policiais ouviram em silêncio, seus rostos endurecendo a cada palavra. Quando terminei, um deles se virou para Anthony e Joseph. Vocês estão presos. E Robert? Perguntou um policial mais jovem. Ele também estava envolvido? Além disso, confirmei com lágrimas nos olhos, mas ele foi forçado pelos outros. Ameaçaram espancá-lo se ele não participasse. Naquele momento, como se tivesse sido convocado, Robert apareceu na porta da sala de estar. Ele tinha ouvido tudo, escondido em algum canto. Seu rosto estava encharcado de lágrimas, seus olhos vermelhos de tanto chorar. É verdade, disse ele, com a voz embargada. Eu fiz parte disso. Eu também mereço ser preso. Meu pai, que estava sendo atendido por um paramédico, olhou para Robert com uma mistura de desprezo e pena. Você não é mais meu filho. Ele disse simplesmente. Nenhum de vocês é. Anthony e Joseph foram levados algemados ao carro da polícia. Robert foi colocado em outro sem algemas, mas igualmente preso. Antes de entrar no carro, ele olhou para mim uma última vez. Perdoe-me, Louise, ele disse, tão baixo que quase não ouvi. Eu sei que não mereço, mas me perdoe. Eu não respondi. Não havia perdão dentro de mim naquele momento. Apenas um vazio imenso, como se algo vital tivesse sido arrancado do meu peito. Nas semanas seguintes, nossa família se tornou o assunto principal da cidade. Os jornais locais noticiaram o caso com manchetes sensacionalistas. Irmãos abusadores são presos em Riverdale. Pai descobre horror familiar e se torna violento. Família destruída por um terrível segredo. O julgamento foi rápido para os padrões da época. Havia evidências médicas, meu testemunho. A confissão de Robert, Anthony e Joseph foram condenados a 12 anos de prisão cada. Robert, sendo menor de idade e tendo confessado espontaneamente, recebeu uma sentença mais leve. 6 anos em um reformatório juvenil. Meu pai nunca mais foi o mesmo. O homem gentil e sorridente que eu conhecia desapareceu naquela tarde de junho. Em seu lugar permaneceu uma casca, um homem quebrado pela culpa e pela raiva. Ele não conseguia me olhar nos olhos sem chorar. Não conseguia falar sobre o que aconteceu sem que suas mãos tremessem. Eu deveria ter notado, ele repetiu como um mantra. Eu deveria ter ficado mais em casa. Deveria ter prestado mais atenção. Eu falhei com você, princesa. Minha mãe caiu em depressão profunda. Ela passou dias na cama sem comer, sem falar. Quando ela finalmente começou a se levantar novamente, era como se tivesse envelhecido 20 anos. Seu cabelo ficou completamente branco em questão de meses. Como não percebi? Ela se torturou. Como uma mãe não percebe algo assim? Nossa casa, antes cheia de vozes e movimento, tornou-se um mausoléu. Os quartos do meu irmão estavam trancados, suas coisas guardadas em caixas no sótão. Nunca mais mencionamos seus nomes em voz alta como se fossem uma maldição. Na escola, a situação se tornou insuportável. Todos sabiam o que tinha acontecido. Alguns me olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida, como se eu fosse uma atração de circo. Os sussurros me seguiram pelos corredores. É ela, a menina que foi abusada pelos próprios irmãos. Dizem que o pai quase matou os filhos quando descobriu. A família toda ficou louca com o que ouvi. Eu não aguentava. Depois de 2 semanas tentando enfrentar aqueles olhares e sussurros, implorei aos meus pais para mudarem de escola. Mas meu pai tinha uma ideia diferente. Vamos embora deste lugar, ele disse uma noite durante um jantar silencioso. Não há nada para nós nesta cidade, apenas más lembranças. Em agosto de 1966, deixamos Riverdale para trás. Meu pai solicitou uma transferência na empresa de transporte e fomos para New Hope, a quase 250 km de distância. Uma cidade onde ninguém nos conhecia, onde não seríamos a família daquele caso terrível. Deixamos para trás a casa,
os móveis, as fotografias, quase tudo que pudesse nos lembrar do passado. Começamos do zero em um pequeno apartamento no centro da cidade, perto do rio Delaware. Mas, como descobri dolorosamente, não importa o quão longe você corra, algumas coisas você carrega dentro de você, como correntes invisíveis que nunca se soltam completamente. Os primeiros meses em New Hope foram como viver em uma bolha protetora. Eu, que sempre morei em uma cidade pequena e plana como Riverdale, agora me encontrava cercada por colinas, prédios históricos e uma neblina que cobria tudo nas manhãs frias. Era como se tivéssemos chegado a outro século, a outro mundo. Começamos uma nova vida em agosto de 1966. Eu tinha acabado de completar 14 anos. Meu pai conseguiu um emprego estável no escritório da empresa de transporte sem precisar viajar. Pela primeira vez desde que me lembro, ele estaria presente todos os dias. Minha mãe conseguiu um pequeno emprego em uma padaria perto de casa fazendo doces. Era menos do que ela estava acostumada como costureira, mas a mantinha ocupada, longe de pensamentos sombrios. Eles me matricularam em uma escola católica, a St. Mary's Academy. Lá, ninguém conhecia meu passado. Ninguém conhecia minha história. Para todos, eu era apenas a garota nova. Um pouco quieto, um pouco triste, mas apenas mais um adolescente se adaptando a uma mudança. Temos a chance de recomeçar, princesa, dizia meu pai, enquanto caminhávamos pelas ruas de paralelepípedos nos fins de semana. Aqui, ninguém nos conhece. Ninguém sabe o que passamos. Mas eu sabia, meu corpo sabia, minha mente sabia. As cicatrizes ainda estavam lá. Alguns visíveis, a maioria invisível aos olhos dos outros. Os pesadelos não pararam com a mudança de cidade. Quase todas as noites eu acordava gritando, com frio, suando, sentindo mãos que não existiam me tocando. Meu pai sempre corria para o meu quarto e me abraçava até eu parar de tremer. Às vezes fico a noite toda sentado em uma cadeira ao lado da minha cama. Vai passar, filha, ele prometeu, acariciando meus cabelos. Com o tempo, isso vai passar. Mas não passou. Na verdade, os pesadelos se tornaram mais elaborados, mais realistas. Às vezes eu sonhava que meus irmãos tinham escapado da prisão e me encontrado em New Hope. Eu acordava tão aterrorizado que não conseguia respirar, como se mãos invisíveis estivessem apertando minha garganta. Meus pais me levaram a um médico que me receitou pílulas para dormir, mas os comprimidos não impediram os pesadelos. Eles simplesmente me deixaram preso neles, incapaz de acordar. Depois de algumas noites ainda piores, parei de tomá-los. Na nova escola, tentei me adaptar. As freiras eram rigorosas, mas justas. As outras meninas tentaram se aproximar de mim, curiosas sobre o aluno transferido no meio do ano letivo. Mas construí muros ao meu redor. Invisível, mas impenetrável. Você nunca fala sobre sua cidade velha. Uma colega de classe chamada Teresa comentou um dia durante o recreio. Você sente falta disso? Não, respondi secamente. Não sinto falta de nada de lá. E seus amigos? Sua família? Não quero falar sobre isso. Logo, eles desistiram de tentar arrancar informações de mim. Fiquei conhecido como o estranho, o hostil, o que não tinha amigos, e eu preferia assim. Amizade significava confiança, e eu não sabia mais como confiar. Em casa, meus pais tentaram reconstruir alguma normalidade. Minha mãe decorou o pequeno apartamento com flores, cortinas coloridas e pequenos objetos que ela comprou no mercado. Meu pai trouxe livros, chocolates, qualquer coisa que ele achasse que pudesse me fazer sorrir. Mas havia um fantasma entre nós, ou melhor, três fantasmas. Nunca falamos sobre meus irmãos, nunca mencionamos seus nomes. Era como se tivessem morrido, como se nunca tivessem existido. Mas a ausência deles era uma presença constante, um buraco negro que sugava toda a alegria. À noite, eu ouvia minha mãe chorar baixinho em seu quarto. Meu pai tentava consolá-la,
Mas como consolar uma mãe que perdeu 3 filhos na prisão e descobriu que eles eram monstros? Como você lida com a culpa de não notar e não proteger sua filha mais nova? Eu deveria ter visto, George, ela dizia entre soluços. Como uma mãe não percebe algo assim? Não é culpa sua, Connie. Meu pai respondia com uma voz cansada que não convencia nem a ele mesmo. Eles enganaram a todos nós. 6 meses depois de nos mudarmos para New Hope, um envelope chegou pelo correio. Era do Reformatório Estadual para Jovens Infratores. Uma carta de Robert. Meu pai ficou furioso. Queria queimá-lo sem abri-lo. Minha mãe implorou para lê-lo. Fiquei ali paralisado, olhando para aquele pedaço de papel que tinha o poder de reabrir todas as feridas. Está endereçado a Louise, disse minha mãe, mostrando meu nome no envelope. Ela tem o direito de decidir. Meu pai olhou para mim com os olhos cheios de dor e raiva. Você não precisa ler isso, princesa. Você não precisa deixá-los voltar para sua vida. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Eu não sabia o que queria fazer. Uma parte de mim queria rasgá-lo em 1000 pedaços. Outra parte queria saber o que ele tinha a dizer. Vou pensar nisso, respondi, colocando a carta no bolso. Ainda não sei. Carreguei aquela carta comigo por semanas. No meu quarto, na escola, encaminhadas pela cidade. Às vezes eu esquecia que ele estava lá. Outras vezes era tudo em que eu conseguia pensar. O que Robert poderia dizer que mudaria alguma coisa? Que palavras poderiam curar o que ele e os outros haviam quebrado? Numa tarde de domingo, sozinha no meu quarto, enquanto meus pais tinham ido à missa, finalmente tive coragem. Abri o envelope cuidadosamente, como se pudesse conter algo perigoso. A letra era pequena e apertada, cobrindo 4 páginas inteiras. Comecei a ler, com o coração acelerado. Querida Louise, nem sei por onde começar. Talvez dizendo que não espero seu perdão. Eu sei que não mereço isso. O que fizemos com você foi imperdoável. Acordo todos os dias neste lugar com a mesma pergunta. Como pude fazer algo tão horrível com minha própria irmã? Não darei desculpas. Não direi que foi culpa só de Anthony e Joseph que me forçaram. Sim, eles me pressionaram. Eles me ameaçaram. Mas eu tinha uma escolha. Eu poderia ter dito não. Eu poderia ter contado para a mamãe, para o papai, para alguém. Eu poderia ter protegido você como um irmão deveria. Em vez disso, tornei-me seu algoz. Parte do seu pesadelo. Estou fazendo terapia aqui. O psicólogo diz: preciso entender por que fiz o que fiz para nunca mais repetir isso. Ele diz: tenho a chance de reconstruir minha vida quando sair daqui. Mas primeiro, preciso reconhecer plenamente o mal que causei. E eu reconheço isso, Luiz. Todos os dias, todas as noites, todos os momentos você sofreu por nossa causa. Carrego isso comigo como um peso que nunca vai embora. Não estou pedindo para você me responder. Não estou pedindo para retornar à sua vida. Eu só queria que você soubesse que sinto muito e que, se eu pudesse voltar no tempo, teria sido o irmão que você merecia. Se algum dia, daqui a muitos anos, você sentir que pode me dar a chance de pedir perdão pessoalmente, estarei esperando. Mas eu entendo, se esse dia nunca chegar. Espero que você esteja conseguindo reconstruir sua vida longe daqui. Espero que um dia você encontre paz com remorso sincero. Robert, quando terminei de ler, percebi que estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, mas algo diferente, algo que eu não conseguia nomear. Uma mistura confusa de emoções que me deixou exausto. Coloquei a carta numa gaveta e nunca respondi, mas eu também não o destruí. De alguma forma, aquelas palavras escritas no papel eram um reconhecimento do que tinha acontecido, uma confirmação de que não tinha sido um pesadelo, de que eu não era louco. Os meses passaram e se transformaram em anos. Adaptei-me à vida com uma nova esperança, ao ritmo mais lento, às tradições daquela cidade histórica. Na escola, fiquei isolado, mas aos poucos alguns colegas quebraram minhas barreiras. Eles não se tornaram amigos próximos, mas eram uma companhia aceitável.
Uma delas, Marta, filha do farmacêutico, foi a primeira pessoa a quem confiei um pouco da minha história. Obviamente, não contei tudo a ela, apenas que passei por algo muito difícil na outra cidade e que foi por isso que nos mudamos. Deve ter sido horrível, ela disse sem insistir em detalhes. Fiquei, respondi, surpreso com minha própria sinceridade. Mas estou tentando seguir em frente. Se precisar conversar, estou aqui. Ela ofereceu com uma simplicidade que me tocou. Foi a primeira vez que alguém ofereceu ajuda sem parecer estar morrendo de curiosidade, sem fazer mil perguntas, sem me olhar como uma aberração, apenas oferecendo presentes, companhia, um ouvido se eu precisasse. Em casa, as coisas melhoraram aos poucos. Os pesadelos não desapareceram completamente, mas se tornaram menos frequentes. Minha mãe parou de chorar todas as noites, começou a sorrir ocasionalmente, especialmente quando trazia para casa histórias engraçadas sobre as senhoras que frequentavam a padaria. Meu pai continuou super protetor, querendo saber onde eu estava a cada minuto, ligando para a escola se eu chegasse 10 minutos atrasada em casa. Mas até isso diminuiu com o tempo, à medida que ele via que eu estava, de alguma forma, sobrevivendo. Em 1968, 2 anos após nossa mudança, algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou, desta vez da penitenciária estadual. Era de Anthony. Ao contrário da carta de Robert, esta foi curta, quase abrupta. Louise, eu sei que você provavelmente vai rasgar isso sem ler. Eu sei que você me odeia. E você está certa. O que nós... Não tem desculpa. Estou escrevendo porque ouvi dizer que Robert lhe enviou uma carta. Ele está tentando bancar o arrependido, o mocinho. Mas não acredite nele. Ele participou de tudo por livre e espontânea vontade. Não estou pedindo perdão. Só queria que você soubesse que estou pagando pelo que fiz. Aqui na prisão, quando descobrem por que você está preso, sua vida se torna um inferno. Nem os piores criminosos respeitam alguém que faz o que fizemos. Talvez isso lhe dê algum conforto, saber que estamos sofrendo. Espero que sim, Anthony. Esta carta, ao contrário da primeira, rasguei em pedaços e joguei no lixo. Não contei aos meus pais que a tinha recebido. Não queria reabrir aquela ferida. Não queria ver a expressão de dor em seus olhos. As palavras de Anone me assombraram por dias, não por remorso ou pena dele, mas porque confirmaram algo que eu sempre suspeitei. Robert não era apenas uma vítima das circunstâncias. Ele havia escolhido participar, como Anthony disse. Algumas semanas depois, uma terceira carta chegou de Joseph. Eu nem abri. Joguei-o direto no fogo, observando o papel ser consumido pelas chamas, desejando que minhas memórias pudessem ser destruídas com a mesma facilidade. Em 1970, quando completei 18 anos, uma decisão difícil se apresentou. Robert havia cumprido sua pena e seria libertado. Ele não sabia onde estávamos, mas poderia descobrir se quisesse. A possibilidade de um reencontro, mesmo que acidental, me aterrorizava. Precisamos nos mudar de novo? Perguntei aos meus pais durante o jantar. E se ele vier nos procurar? Meu pai, que não sabia das cartas, ficou surpreso com minha repentina preocupação. Ele não sabe onde estamos, princesa. E mesmo que descobrisse, eu nunca o deixaria chegar perto de você. Mas você não estará comigo o tempo todo, argumentei. E se eu o encontrar na rua? E se ele aparecer na escola? Minha mãe, que estava mais quieta do que o normal, finalmente falou. Talvez seja a hora de enfrentar esses medos, filha. Não podemos correr para sempre. Fiquei chocado. Minha mãe, que havia entrado em depressão após descobrir o que aconteceu, agora falava em enfrentar a situação, em não fugir. O que você quer dizer, mãe? O que quero dizer é que a vida continua. Robert cumpriu sua pena. Você está crescendo. Você irá para a faculdade em breve. Não podemos viver com medo para sempre. Meu pai olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido. Você está defendendo esse monstro? Não, ela respondeu firmemente. Eu nunca defenderia o que eles fizeram. Mas Robert era o mais novo.
Ele foi influenciado pelos outros. Talvez. Talvez o quê? Meu pai interrompeu, elevando a voz. Talvez devêssemos convidá-lo para jantar. Finja que nada aconteceu. George, não é isso que estou dizendo. E você sabe disso. Eu só acho que viver com tanto ódio, tanto medo, não vai nos levar a lugar nenhum. Olhe para nós. Nós fingimos que somos uma família normal, mas não somos. Ficaram presos naquele dia, naquela sala de estar, para sempre. Essa foi a primeira vez que vi meus pais discutindo seriamente desde a descoberta do abuso. Foi como se uma comporta tivesse se rompido, liberando anos de sentimentos reprimidos. Você perderia seu filho? Minha mãe continuou chorando agora. Você nunca mais veria Robert? Nem para ouvir o que ele tem a dizer. Ele não é mais meu filho, respondeu meu pai. Mas sua voz havia perdido a convicção. Nenhum deles é. Observei aquela discussão em silêncio, sentindo algo estranho crescer dentro de mim. Não foi perdão, nunca seria perdão, mas talvez fosse aceitação. A aceitação de que o que aconteceu fazia parte da minha história e que fugir não mudaria isso. Não quero ver Robert, eu disse finalmente, interrompendo a discussão. Não estou pronto para isso. E talvez nunca esteja, mas também não quero concorrer novamente. Esta é a nossa casa agora, a nossa vida. Meus pais me olharam surpresos com minha firmeza. Percebi que, pela primeira vez desde o abuso, eu estava tomando uma decisão sobre minha própria vida, não apenas aceitando o que eles decidiram por mim. Tenho medo, admiti, mas não quero que esse medo controle cada passo que dou pelo resto da minha vida. Meu pai se levantou e me abraçou forte como quando eu era pequena. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, princesa, ele disse, com a voz embargada. Muito mais corajosa do que eu. Aquela noite marcou uma virada na nossa família. Não foi uma cura mágica. As cicatrizes permaneceram. Os pesadelos ainda apareciam ocasionalmente. As memórias dolorosas às vezes surgiam do nada. Mas algo mudou fundamentalmente. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, senti que poderia ter um futuro que não fosse completamente definido pelo meu passado. Em 1971, fui aceito na Faculdade de Educação da Filadélfia. Eu ia me mudar, morar em um dormitório com outros estudantes e começar uma vida independente. Meus pais estavam orgulhosos, mas também aterrorizados. Tem certeza de que está pronta, filha? Minha mãe perguntou enquanto me ajudava a fazer as malas. Filadélfia é uma cidade grande e perigosa. Estou pronta, mãe, respondi, surpreendendo-me com a certeza na minha voz. Não posso deixar que o medo me impeça de viver. Naquela noite, na véspera da minha partida, tive um sonho diferente. Não foi um pesadelo como os muitos que me atormentaram durante anos. Foi um sonho de libertação. Sonhei que estava em um campo aberto, sob um céu azul infinito, e que podia correr. Correr sem parar, sem nada me segurando, sem ninguém me perseguindo. Acordei com lágrimas nos olhos. Mas pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de esperança. Filadélfia, em 1971, era um mundo completamente diferente de Nova Esperança. Prédios altos substituem as casas coloniais, avenidas largas em vez de becos de pedra, multidões de estranhos em vez de rostos familiares. Nos primeiros dias no dormitório estudantil, senti medo, aquele velho medo que me acompanhava como uma sombra. Mas havia algo diferente agora, uma nova determinação, uma força que eu não sabia que existia dentro de mim. O dormitório ficava na área da cidade universitária, um lugar movimentado e cheio de jovens. Éramos 6 meninas dividindo um apartamento de 3 quartos. Minhas colegas de quarto eram barulhenta, alegre, cheia de planos e sonhos, tão diferente de mim que carregava cicatrizes invisíveis que ninguém ali conhecia. Louise, você é sempre tão quieta, disse Christina, minha colega de quarto, uma garota de Pittsburgh que estudava direito. Você precisa sair mais, aproveitar a vida. Gradualmente, eu me abri. Não sobre o meu passado,
que permanecia um segredo guardado a 7 chaves, mas sobre meus gostos, minhas opiniões, meus sonhos para o futuro. Descobri que gostava de música, especialmente Simon e Garfunkel, que eram muito populares na época, que tinha talento para desenhar, que amava crianças pequenas. Você vai ser uma professora incrível, Christina me disse um dia, depois de me ver ajudando o filho do vizinho com a lição de casa. Você tem paciência. Você tem afeição. É disso que as crianças precisam. A faculdade de educação abriu meus horizontes de maneiras que eu nunca imaginei. Aprendi sobre desenvolvimento infantil, psicologia, métodos de ensino. Cada aula era como uma janela se abrindo para um novo mundo. Um mundo onde eu poderia fazer a diferença na vida de outras crianças. Experiências traumáticas na infância podem marcar profundamente o desenvolvimento emocional, explicou meu professor de psicologia educacional um dia. Mas com suporte adequado, a resiliência humana é surpreendente. Essas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Resiliência. A capacidade de se recuperar, de se adaptar, de crescer apesar das adversidades. Era isso que eu construía dia após dia, sem nem perceber. Meus pais me ligavam toda semana preocupados, sentindo minha falta. Durante as primeiras férias, quando voltei para New Hope, notei que eles pareciam mais velhos, mais cansados. Meu pai, que sempre foi um homem forte, agora tinha ombros curvados como se carregasse um peso invisível. Minha mãe, apesar de sorrir mais, às vezes tinha um olhar distante, perdida em pensamentos que eu só conseguia imaginar. Você está bem? Perguntei durante o jantar. Estamos, respondeu meu pai, segurando a mão da minha mãe sobre a mesa. Sentimos sua falta, princesa. Durante aquela visita, percebi que não era só eu que precisava seguir em frente. Meus pais também ficaram presos no passado, revivendo aquele dia terrível repetidas vezes. Foi como se o tempo tivesse parado para nós três em junho de 1966. Vocês também precisam viver. Eu disse a eles na noite anterior ao meu retorno à Filadélfia. Você não pode passar o resto da vida só esperando minhas visitas, preocupado comigo. Meu pai sorriu, aquele sorriso triste que se tornou sua marca registrada. É mais fácil falar do que fazer, filha. Eu sei, respondi, abraçando-o. Acredite, eu sei. De volta à Filadélfia, mergulhei nos estudos com ainda mais determinação. Eu não estava apenas construindo um futuro para mim. Eu estava tentando provar que era possível superar o passado, que cicatrizes poderiam se tornar marcas de uma batalha vencida. No meu segundo ano de faculdade, conheci John. Ele estudou engenharia na universidade e morava em um dormitório perto do nosso. Nós nos conhecemos na festa de aniversário de um amigo em comum. Ele me ofereceu um refrigerante, comentou sobre a música que estava tocando e conversamos por horas sobre tudo e nada. John era diferente dos outros caras que tentaram se aproximar de mim. Ele não foi insistente, não tentou me impressionar. Ele tinha uma calma, uma gentileza natural que me fazia sentir segura perto dele. Posso te ligar algum dia? Ele perguntou quando a festa terminaria. Eu hesitei. Relacionamentos não faziam parte dos meus planos. A ideia de intimidade, de confiar em alguém a esse ponto, me aterrorizava. Só para conversar, ele acrescentou, percebendo minha hesitação. Sem pressão. Assenti, sentindo uma mistura de medo e uma nova emoção que não conseguia nomear. John ligou 3 dias depois, na semana seguinte e na outra. Nossas conversas eram simples sobre livros, filmes, aulas, o futuro. Ele nunca perguntou sobre meu passado, nunca forçou assuntos que me deixassem desconfortável. No nosso primeiro encontro sozinhos, fomos ao cinema assistir Love Story, que foi um sucesso na época. Quando ele tentou segurar minha mão no escuro, reagi instintivamente, me afastando como se tivesse recebido um choque elétrico. Desculpe, ele murmurou sem insistir.
Não farei nada que você não queira. Essa frase, tão simples, tão óbvia, mas tão poderosa, ecoou na minha cabeça por dias. Não farei nada que você não queira. Foi a primeira vez que alguém me disse isso. Que reconheceu meu direito de dizer não, de estabelecer limites. Nas semanas seguintes, nossa amizade cresceu. John foi paciente, respeitoso e nunca ultrapassou os limites que eu estabeleci. Quando finalmente tive coragem de segurar sua mão durante uma caminhada pelo Fairmount Park, senti algo que não sentia há anos. Paz. Há algo no seu passado que lhe machucou muito, não é? John perguntou um dia enquanto estávamos sentados perto do rio Schuylkill. Não precisa me dizer. Só quero que você saiba que quando estiver pronto, se é que algum dia estará, estarei aqui para ouvir. Senti lágrimas nos meus olhos. Como ele sabia? Como ele entendeu tão bem o que eu sentia sem que eu precisasse explicar? Obrigado, foi tudo o que pude dizer. Nosso relacionamento progrediu lentamente no meu ritmo. Cada barreira que consegui superar foi comemorada como uma vitória. O primeiro beijo meses depois de nos conhecermos. A primeira vez que falei sobre minha família, ainda que superficialmente. A primeira vez que o apresentei aos meus pais durante a visita deles à Filadélfia, meu pai, sempre protetor, examinou-o com olhos desconfiados. Minha mãe, mais intuitiva, percebeu imediatamente que John era especial. Ele tem bons olhos, ela me disse mais tarde, quando estávamos sozinhos. Olhos de quem respeita. Em 1974, no meu último ano de faculdade, recebi uma notícia que abalou meu mundo novamente. Anthony e Joseph foram libertados por bom comportamento depois de cumprir pouco mais da metade de suas sentenças. A carta me informando sobre isso veio do meu antigo advogado em Riverdale, que achou que eu deveria saber. Eles não sabem onde você está, ele me garantiu na carta. E eles foram proibidos de tentar fazer contato. Mesmo assim, o medo voltou com força total. E se eles me procurassem? E se eles quisessem vingança por terem sido presos? Durante dias, não consegui dormir. Comecei a ter pesadelos novamente. Comecei a ver perigos em cada sombra. John percebeu que algo estava errado, mas não me pressionou. Ele apenas estava lá me oferecendo apoio silencioso, respeitando meu espaço. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu estava cansado de correr, cansado de permitir que o medo controlasse minha existência. Se eu realmente quisesse seguir em frente, precisava enfrentar meus demônios de uma vez por todas. Preciso te contar uma coisa, eu disse a John numa noite, sentada no pequeno apartamento que ele havia alugado depois de se formar. Sobre meu passado, sobre o porquê de eu ser do jeito que sou. Ele segurou minha mão, seus olhos cheios de compreensão. Só se você quiser, Louise. Não precisa ser hoje. Não precisa ser assim nunca, se for muito doloroso. Mas eu precisava. Pela primeira vez contei a história toda. Desde o primeiro dia na cozinha da minha casa em Riverdale, até a descoberta do meu pai, a prisão do meu irmão, nossa fuga para uma nova esperança, eu falava sem parar, as palavras saindo como uma torrente represada por anos. John ouviu em silêncio, segurando minhas mãos, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Quando terminei, emocional e fisicamente exausta, ele me abraçou com tanta gentileza que comecei a chorar novamente. Você é a pessoa mais forte que já conheci, ele disse simplesmente. E eu te amo. Nada do que você me disse muda isso. Nada. Aquela noite marcou o verdadeiro começo da minha cura. Compartilhar minha história, meu segredo mais obscuro, e ser aceito, amado apesar disso, ou talvez até mais por causa disso, foi libertador de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Nas semanas seguintes, com o apoio de John, tomei outra decisão difícil de confrontar meus irmãos. Não pessoalmente. Eu ainda não estava pronto para isso, mas através de letras, 3 letras, uma para cada um deles. Para Robert, escrevi sobre como sua participação no abuso,
mesmo sendo o mais novo, mesmo alegando ter sido coagido, me magoou profundamente. Contei a ele como passei anos tentando entender como meu próprio irmão, a quem eu amava e em quem confiava, podia fazer parte de algo tão horrível. Eu não te odeio mais, escrevi no final. Mas também não posso te perdoar completamente. O que posso fazer é desejar que você encontre paz, reconstrua sua vida e nunca mais cause dor a ninguém. Para Joseph, meu irmão do meio, sempre distante, sempre frio, escrevi sobre a raiva que senti por anos. Como ele, que deveria ter me protegido como irmão mais velho, escolheu se juntar a Anthony no abuso. Espero que o tempo na prisão tenha te feito refletir, escrevi. Espero que você entenda a gravidade do que fez. Não quero te ver de novo. Não quero ter contato, mas quero que saiba que não viverei mais com medo de você. A carta para Anthony, o líder, o instigador, foi a mais difícil. Por dias, fiquei olhando para o papel em branco, incapaz de encontrar palavras que expressassem a profundidade da minha dor, da minha raiva, do meu desprezo. Você roubou minha infância, acabei escrevendo. Você roubou minha inocência, minha confiança, minha capacidade de me sentir segura. Por anos, você controlou minha vida através do medo. Mas isso acaba agora. Não tenho mais medo de você. Você não tem mais poder sobre mim. Enviei as 3 cartas no mesmo dia, sem esperar resposta, sem querer resposta. Foi um ato simbólico, uma declaração de independência. Daquele momento em diante, eu não seria mais definida como vítima dos meus irmãos. Eu seria definida pelas minhas próprias escolhas, pelo meu próprio caminho. Em dezembro de 1974, me formei em educação. Meus pais estavam na plateia, sorrisos orgulhosos nos rostos envelhecidos. John estava ao meu lado, aplaudindo mais alto do que todos quando recebi meu diploma. 2 semanas depois, ele me pediu em casamento. Não tenho muito a oferecer além do meu amor, disse ele, mostrando-me um anel simples. Mas prometo cuidar de você, respeitar seus limites, construir uma vida onde você se sinta segura e amada. Hesitei, não por falta de amor. Eu amava John mais do que imaginava ser possível amar alguém, mas por medo. Medo de não conseguir ser uma esposa completa, medo de que minhas cicatrizes fossem profundas demais. E se eu nunca conseguir? Sabe, murmurei envergonhada. E se o trauma for muito forte? John sorriu. Aquele sorriso gentil que me conquistou. Desde o começo. Louise. Casamento não é só isso. É companheirismo. É amizade. É construir algo juntos. O resto vem quando tem que vir. Se vier, e se não vier, ainda teremos tudo isso. Nós nos casamos em março de 1975, em uma cerimônia simples e com uma nova esperança. Era um dia ensolarado, perfumado com flores de cerejeira. Meu pai me acompanhou até o altar, com lágrimas nos olhos. Você merece toda a felicidade do mundo, princesa, ele sussurrou. Todos os dias agradeço a Deus por você ter sobrevivido, por ter se tornado essa mulher incrível. Nossa vida de casados começou em um pequeno apartamento na Filadélfia. John trabalhava em uma construtora. Consegui um emprego como professor em uma escola primária. Éramos jovens, apaixonados, cheios de sonhos. A intimidade física era um desafio, como esperávamos. Houve noites de lágrimas, de memórias dolorosas ressurgindo, de pânico. Mas John nunca me pressionou, nunca demonstrou frustração. Ele esperou pacientemente, me amando do jeito que eu podia aceitar. Em 1976, descobri que estava grávida. Era uma mistura de alegria e terror. Os médicos disseram que eu talvez nunca pudesse ter filhos, devido aos danos causados pelo abuso. E parte de mim temia não saber como ser mãe, como proteger uma criança quando minha própria infância havia sido tão violada. Nós vamos conseguir, garantiu-me John, segurando minha mão enquanto assistíamos juntos ao primeiro ultrassom.
Mary nasceu em janeiro de 1977. Uma menina saudável com os olhos do pai, e eles disseram: meu sorriso. Segurá-la em meus braços pela primeira vez foi como um milagre. Tão pequena, tão perfeita, tão confiante no mundo, sem noção do mal que poderia existir. Eu te protegerei, prometi, beijando sua testa macia para sempre. Ser mãe me curou de maneiras que eu nunca imaginei serem possíveis. Ver Mary crescer, confiar completamente em mim, mostrou-me que eu podia ser forte, que eu podia proteger, que eu podia amar sem reservas. Quando Peter nasceu em 1980 e depois Anna em 1983, nossa família estava completa. Meus pais envelheceram, vendo os netos crescerem, encontrando nos pequenos uma alegria que pensei que nunca mais veriam. Meu pai, em especial, parecia reviver através delas, brincando, contando histórias, sendo o avô amoroso que sempre esteve destinado a ser. Em 1985, recebi uma carta inesperada. Era de Robert. Não a abri imediatamente. Deixei-a na mesa da cozinha por dias, sem saber o que fazer. Finalmente, em um domingo tranquilo, enquanto as crianças brincavam no quintal e John lia o jornal, tomei coragem. Querida Louise, recebi sua carta anos atrás e entendi sua posição. Não esperava uma resposta, nem espero uma agora. Só queria que você soubesse que sua carta mudou minha vida. Suas palavras duras, mas justas, me fizeram ver verdadeiramente o mal que causei. Nos últimos anos, reconstruí minha vida. Terminei meus estudos, consegui um emprego estável, conheci uma boa mulher que conhece meu passado e ainda me aceitou. Faço terapia regularmente e trabalho como voluntária em uma instituição que ajuda crianças vítimas de abuso. Não estou pedindo para voltar à sua vida. Sei que isso é impossível. Só queria que você soubesse que sua. As palavras tiveram um impacto, não caíram em ouvidos moucos, e desejo do fundo do meu coração que você tenha encontrado a paz e a felicidade que merece. Se um dia você quiser responder para saber mais sobre minha vida agora, ficarei feliz. Mas entendo perfeitamente se você preferir que esta seja a última comunicação entre nós. Com carinho e sincero remorso, Robert. Mostrei a carta a John, que a leu em silêncio. O que você quer fazer? Ele perguntou simplesmente. Pensei por um longo tempo. A menina ferida dentro de mim queria rasgar a carta, ignorar que Robert existia. Mas a mulher que eu havia me tornado, professora, esposa, mãe, conseguia ver algo além da raiva. Acho que vou responder. Finalmente decidi não retomar o contato, não perdoar completamente, mas mostrar que sobrevivi, que construí uma vida boa apesar do que eles fizeram. Minha resposta foi breve, contendo apenas informações básicas sobre minha vida, meu casamento, meus filhos, minha carreira como professora. Não incluí fotos ou endereço, apenas um relato simples de quem eu havia me tornado. Fico feliz que você tenha encontrado um caminho para a redenção, escrevi no final. É o máximo que posso dizer agora. Nunca recebi notícias de Anthony ou Joseph. Anos depois, soube por um conhecido de Riverdale que Anthony havia morrido em uma briga de bar em 1990 e que Joseph havia se mudado para a costa oeste, perdendo o contato com todos. Robert respondeu uma vez, agradecendo-me por escrever, dizendo que era casado e estava esperando seu primeiro filho. Não respondi desta vez, e ele respeitou meu silêncio. A vida continuou seu curso. Meus filhos cresceram fortes e seguros, sem saber do meu passado sombrio. Meu pai faleceu em 1992 em paz, sabendo que eu estava bem. Minha mãe o seguiu 2 anos depois, falecendo durante o sono, como se não quisesse mais ficar sem ele. John e eu envelhecemos juntos, vendo nossos filhos se formarem, se casarem, nos darem netos. O amor entre nós, que começou tão hesitante, cresceu e se transformou em algo profundo e inabalável.
Ele nunca deixou de ser aquele homem paciente, que respeitava meus limites, que me fazia sentir segura. Em 2010, já avó de 4 netos, fiz uma decisão que nunca imaginei que tomaria. Escrevi para Robert pedindo para nos encontrarmos, não por ele, mas por mim, para encerrar definitivamente aquele capítulo. Nos encontramos em um café no centro da Filadélfia. Ele estava muito diferente. Cabelos grisalhos, rugas profundas, óculos de leitura. Não se parecia em nada com o adolescente que participou do meu tormento. Conversamos por quase 2 horas sobre nossas vidas, nossos filhos, nossos arrependimentos. Nunca deixei de me arrepender, disse ele, com os olhos baixos. Nem um único dia. Eu sei, respondi, surpresa por não sentir raiva. Apenas uma tristeza distante. E espero que você nunca sinta. Não foi um encontro de reconciliação. Não houve abraços, nem promessas de manter contato. Foi um encontro de encerramento, de virar a página definitivamente. Quando nos despedimos, ele perguntou: Você conseguiu ser feliz, Louise, apesar de tudo? Pensei em John, em nossos filhos, em nossos netos, na vida que construímos juntos. Sim, respondi sinceramente. Muito feliz. E essa foi a maior vitória. Não ter permitido que aqueles meses de horror definissem toda a minha existência. Ter escolhido a vida, o amor, felicidade apesar das cicatrizes. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo um caminho difícil, mas que valeu a pena. Sou avó de 7 netos maravilhosos, professora aposentada que ajudou centenas de crianças, uma mulher que aprendeu que as piores feridas podem cicatrizar se lhes dermos tempo e carinho. Meus queridos que me assistiram até agora, obrigada por ouvirem minha história. Se estou contando isso hoje, depois de tantos anos de silêncio, é porque acredito que pode ajudar alguém que esteja passando por algo semelhante. Para dizer que há esperança, que há um caminho além da dor. Se você está enfrentando seu próprio vale de sombras, lembre-se de que você é mais forte do que imagina. A cura pode ser lenta, pode ser difícil, mas é possível. Acredite nisso.